vai subir ninguém? Só depois. As crianças sobem. Som. Meu Deus, nem anda. O controle que estava aqui é dela, né? Ai, Jesus, filho da Rose. Esqueci também. Por isso que eu sempre vim pra cá. Depois a gente olha. Agora resseca tudo, pastor. Você como é que isso vai ficar bom? Ai, Deus, tenha misericórdia. Misericórdia. Foi, Pedro. Foi, Pedro. Qual a mesma do Morada? Som. Ah, tá. Ué, meu telefone é 34. Andréia. Tá 21. A pessoa se acalmar. A paz do Senhor, igreja. Vamos encontrando os nossos assentos, se posicionando. Vamos nos organizar. Por isso que eu não tirei. Vamos entrar naqueles... Não tô me ouvindo? Pessoal do som, acho que agora foi, né? Tá, porque eu me ouço por aqui, né? E às vezes eu penso que está saindo aí, né? Então, irmãos, vamos nos assentar, desligar os nossos celulares. E vamos adorar esse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra e glória. Prestemos culto a esse Deus, sejamos gratos e vamos devolver para Ele, em louvor e adoração, nesse dia em que nos reunimos para prestar culto a Ele. A gente também está se organizando aqui, enquanto vocês se preparam aí, para juntos fazer a coisa mais linda que existe, adorar o nosso Senhor. Vou pedir para que a igreja fique de pé. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso
estamos diante de um Deus que é maior do que tudo, maior do que nós mesmos, mas sabemos que o sacrifício de Jesus é maior do que os nossos pecados. Através do sangue de Cristo, não há mais separação entre Deus e o homem. Por isso, eu convido a igreja, junto comigo, curvar a nossa cabeça e pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão a Jesus Cristo, porque diariamente nós erramos o alvo. Diariamente nós cometemos erros, fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se dissermos que não pecamos, tornamos Deus mentiroso. Isso é o que diz a palavra de Deus em João. Por isso, eu e você devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Te peço perdão pelos pecados da Tua igreja, Senhor. Nós precisamos, Senhor, diariamente voltar para o Senhor em arrependimento, porque nós ainda falhamos, Senhor. Nós estamos em construção, Senhor. Precisamos melhorar dia a dia. Perdoa, Senhor. Nos perdoa e nos mostra qual a Tua vontade diariamente. Que todo dia, Senhor, a gente acorde com alegria no coração de que o Senhor é um Deus misericordioso. Que as Suas misericórdias se renovaram a cada manhã e que eu possa, Senhor, voltar para Ti arrependido, Senhor. Que o nosso coração sempre seja um coração arrependido diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio
É esse Deus que é infalível, não há outro igual, não há Deus melhor, não há Deus maior, somente o Teu nome, Senhor, é acima de todo nome, Senhor. Seja adorado em nosso meio, que a nossa vida seja um louvor ao Senhor, Pai. Nós aprendemos como o Senhor é bom, como o Senhor nos abençoa. Acabamos de cantar que não há outro Deus maior, que tudo na nossa vida vem dele. Vamos ler agora uma palavra de Deus, nosso momento de dízimos e ofertas. Tem um texto aí?
2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aleluia, amém. Então não tem como nós encontrarmos um Deus que é maior do que nós, um Deus que nos dá tudo, e diante de um Deus tão grandioso, devolver o que Ele nos deu. Uma forma de adoração também é colocar diante dele os nossos bens e as nossas ofertas. A nossa igreja física sobrevive também através das contribuições. Essa é uma forma que Deus escolheu para a gente nos reunir, porque através daqui Deus também opera. Foi aqui que nós conhecemos a Deus e é aqui que nós escolhemos para servir. E é aqui que nós escolhemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você não é membro dessa igreja, fique inteiramente à vontade de participar ou não. Esse é um privilégio dos membros dessa igreja. Nós estamos aqui porque Deus nos deu primeiro e somos gratos por isso. Amém? Vamos orar pelos nossos dízimos e as nossas ofertas, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoa abundantemente, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor dá, mesmo a gente sendo infiel, mesmo a gente sendo imperfeito, o Senhor continua nos abençoando, Senhor. Obrigado pelas finanças da nossa família. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos abençoa diariamente, seja com bênçãos espirituais ou materiais. O Senhor não tem limites, o Senhor ama. Por isso, Senhor, colocamos diante de Ti um pouco do que o Senhor nos deu, Senhor. Colocamos com alegria, com a certeza de que não nos falta, porque o Senhor nos supre em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Traga seu dízimo aqui no Gasofilácio, iremos cantar uma canção. Não há Deus maior, não há Deus maior do que o nosso Deus. Amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus
Cadê nossas crianças? Cadê a galerinha? Opa. Vamos lá. Glória a Deus. Quem vai orar aí? Vamos lá então, esperar a galera acabar de subir. Amém. E essa mão aí, cara? Ficou com inveja do primo? Foi? Vamos lá, Henrique, vem. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, de estar aqui. Cuide as pessoas que estão no médico, que estão dormindo no médico. Abençoe as pessoas que estão na rua. Amém, Abençoe Senhor. todo mundo que está na igreja. Abençoe quem está assistindo o culto. Amém, Senhor. Abençoe a aulinha que vai ter lá embaixo. Abençoe a igreja, em nome de Jesus, Em nome amém. de Jesus, amém. Vem, Isadora. Deus, muito obrigada por esse dia. Que hoje seja um culto abençoado, Deus. Que essa aulinha seja abençoada que a gente vai ter. Abençoe todos que estão aqui, Deus. Que nada venha faltar na nossa casa. Amém, Quem está Senhor. assistindo esse culto em casa, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Vem, João. Meu Deus, muito obrigado, Deus, por cada um que está aqui. Deus, abençoe aqueles que estão no hospital, Deus. Abençoe o Luca, que está lá em casa, Amém, Deus, Deus. na casa Abençoe, dele. Senhor. Abençoe todos, Deus. E que se puder curar o meu braço, Deus, Amém, logo, Senhor. que tudo fique bem, Deus. E que hoje seja muito bom, Deus, em nome de Jesus, Em nome amém. de Jesus. Amém. Quem mais? Vem, Pedrinho. Isso aqui tá um problema, isso aqui. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia maravilhoso, obrigado pela nossa vida, a vida de todos que estão aqui, obrigado pela vida do pastor André, da família Amém, dele, Senhor. Senhor, que fundou essa igreja. Faça que essa igreja cresça, que Amém, muitas pessoas Senhor. se convertam por causa dela. Abençoe a escola dominical, o culto, que seja maravilhoso. Abençoe todos os dias de nossas vidas. Abençoe o João, Luquinha, em nome de Jesus, amém. Amém. Quem mais vai orar? Ninguém mais? Não? Então vamos lá, sem correr, tá? Cuidado com o fio aqui, Deus abençoe vocês. Tá. Amém. Acho que agora está seguro, né? Queridos, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, amém? Que bom estarmos aqui, mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais um dia em que a gente pode louvar o nome do nosso Deus em comunidade, né? Eu costumo falar, né, a vida ela é cultica, a vida é um culto a Deus, né, de segunda a segunda, mas domingo é o dia que a gente faz isso em comunidade. É o dia que a gente celebra juntos, né, a vida em Cristo, a nova vida em Cristo Jesus. Então, é um dia que eu sempre incentivo os irmãos a priorizarem esse tempo, tá? Porque é sempre muito bom estarmos em comunidade, é sempre muito bom nós estarmos juntos. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre a nossa obra. Recebeu aí, Júlia, o que eu mandei, tá? Queria apresentar para vocês rapidamente aqui, muito pequeno, você não vai enxergar, né? Isso aqui é o que falta para que a gente possa concluir toda a obra da igreja. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós, até hoje, nós já completamos 2 fases da obra da igreja. A primeira fase foi aquela parte de demolição daquela casa que tinha aqui e a construção dessa estrutura, né, desse salão como está hoje, a parte bruta. Então foi a primeira fase da obra. A segunda fase nós estamos terminando possivelmente amanhã. Eu digo possivelmente porque em obra tudo é
imprevisível, né? Então, assim, a rigor, a princípio, a gente amanhã, o eletricista vem, tem umas coisas que não estão funcionando, e o rapaz, o pedreiro virá também, né? E a gente vai, então, concluir a segunda etapa da obra, que foi essa parte de embolso, que foi essa parte de elétrica, e de logística, de lógica, né? Melhor dizendo, que já está toda pronta, né? Então, assim, previsão já dos ar-condicionados, já tem toda a fiação está toda puxada, essa sala aqui de trás, a parte lá de baixo, já está tudo já preparado, com fio, tudo direitinho. Então, a segunda etapa da obra, ela foi realizada. Nós precisamos agora entrar na terceira parte da obra. Tá? E aqui a terceira e quarta parte estão juntas, mas eu vou separar. O orçamento aqui é um só, porque a Cris, nesses dados, incluiu a parte de trás, que é só o piso, a parte lá de baixo, que a gente chama do espaço conviver. Mas isso para nós agora não é prioridade. Ok? A nossa prioridade é o nosso salão aqui, a gente terminar. Vocês viram como é que está ficando a recepção ali, né? Como é que está ficando, já ficou, ainda tem os banheiros para acabar ainda e tudo, uma coisa ou outra. Então, isso aqui, né, para vocês terem uma ideia, né, assim, de mão de obra para essa... Está incluído lá atrás, tudo bem, mas para você ter uma ideia, de mão de obra, a gente precisa de R$37 mil, e de material, pode descer, por gentileza, Júlia? Tá. E de material, a gente vai gastar aí algo em torno de R$43 mil. Isso, está ali, ó, de R$43.500 de material. Ok? O que vai incluir isso? O que a gente precisa? A gente precisa colocar piso, né, no salão, essa parte toda do salão, carpete aqui em cima. A gente precisa fazer a parte de pintura de acabamento de revestimento, com um detalhe ou outro também que envolve acústica. E o teto acústico, são placas, né, de acústica com iluminação. Ainda tem iluminação, né? Essa iluminação aqui ela é provisória. Então, a gente vai entrar na terceira fase. Irmãos, eu vou falar isso, o que eu vou falar para vocês aqui agora, eu vou fazer com muita tranquilidade. Tá? Por quê? Nós chegamos até aqui sem fazermos uma campanha, que eu digo campanha pesada, pedindo dinheiro. Nós fizemos uma campanha chamada 80-80, que era para 80 pessoas darem R$80 por mês. Eu acho que 4 ou 5 pessoas fazem isso até hoje. Né? Mas nós não pedimos dinheiro, a gente não veio aqui, ficou aqui pedindo domingo após domingo, dê dinheiro, nós não fizemos isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Deus abençoou, com os dízimos, com ofertas de pessoas de fora, os aparelhos de ar-condicionado que vocês já viram ali, me ouviram falar sobre isso, foram doados por uma pessoa de fora da igreja. Então, esse é o momento que eu quero convocar a igreja, convidar a igreja para nós fazermos um esforço a mais. Para que a gente possa colocar o piso. Quem sabe um de vocês decide doar o piso, doar a mão de obra, doar a pintura, doar o teto acústico. Né? De repente você queira fazer isso, queira participar mais ativamente, né? Contribuindo, né? Mais efetivamente. Seria muito bom se isso acontecesse. Né? A Cris fica, alguém podia tanto doar o piso, alguém podia tanto doar o teto, alguém podia tanto fazer. A gente sabe que está todo mundo lutando, está todo mundo batalhando, não temos pessoas ricas na igreja, né? Mas Deus é quem manda os recursos, Deus é quem supre. Deus é quem tem abençoado a gente até aqui. Já estamos felizes por termos chegado até aqui, né? A bênção de Deus esteve aqui na nossa igreja, tem estado sobre essa igreja, sobre essa obra, né? E já estamos felizes então de termos chegado até aqui. Não somos uma igreja grande, né? Mas eu sei, né? Como pastor, como alguém que está de frente, que nós temos o potencial para uma arrecadação maior, por exemplo. Nós temos potencial aqui para arrecadação maior. Né? Há irmãos ainda que não entenderam a sua responsabilidade financeira com esse lugar. Tem irmãos que não entenderam ainda que são chamados também à contribuição. São chamados também à generosidade. Tem gente que pergunta assim, qual é o mínimo necessário que eu tenho que dar para estar de boa com Deus? Tem gente que pensa assim, qual é o mínimo?
Eu dou ali o meu dízimo e pronto, acabou, né? Não dá uma oferta, não vai além. E às vezes Deus está querendo te usar, Deus está querendo que seja através da sua vida para abençoar mais ainda esse lugar. Então, eu queria te convidar, né, para que você pudesse contribuir com mais generosidade. Como eu falei, a gente não tem aqui pedido dinheiro, então eu venho para cá hoje com a cara de pau, né, de quem nunca vem aqui para cima pedir dinheiro, tá? Então, assim, temos esse desafio, tá, se a gente for incluir tudo que a gente, né, pegando lá embaixo, aqui em cima, seria algo... só o teto acústico é R$26 mil. R$106.550 seria o total aí para a gente concluir toda a obra, né? Então vou orar para você ganhar na Mega Sena. Não, tô brincando, né? Não joga na Mega Sena não, tá? Não precisa fazer isso não. Mas que você ore ao Senhor, né? E quem sabe você pode contribuir mais, quem sabe você pode fazer mais do que você tem feito até aqui e abençoar a igreja, né? Digamos assim, abençoar, até engraçado esse termo, abençoar a igreja, né? Mas, enfim, para que você tenha o privilégio de ser, né, alguém que contribui mais efetivamente com a obra de Deus, tá bom? Depois eu vou mandar isso por lista de transmissão. Vou mandar por lista de transmissão para ficar mais... para que todo mundo possa ver e quem sabe ali escolher como que vai contribuir, né, ali com a nossa obra, tá bom? Cadê a galera, os jovens aí, né, que eles vão dar um aviso sobre o nosso retiro? Cadê? Quem vem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vim aqui para falar do retiro com o Carlos e a Rebeca. Aê! E a gente queria falar que as inscrições ainda estão abertas, vão até o final de outubro. E que o retiro vai do dia 15 ao 19 de novembro. Aí, ó. 15 a 19 de novembro. E a gente também está aceitando doações para abençoar o pessoal que quer ir e não pode pagar pelo retiro. Qualquer dúvida, pode falar com a Maria Clara ou a Gabriele sobre alguma doação, alguma coisa que vocês quiserem fazer. E eu peço oração também pelo retiro, pela organização do retiro, para que a gente possa planejar tudo direitinho nos 5 dias que vão ter do evento. E pode chamar primo, amigo, parente. As inscrições estão acho que está no Instagram da igreja. Isso. Então o link lá, vocês podem botar o nome de vocês, pagar por lá mesmo. E qualquer coisa, fala com a gente. Gente, a gente pede oração para tudo, tá? Para a obra da igreja, retiro, para pessoas que estão com dificuldade, para a tia Paulinha, que está internada, ok? A gente realmente precisa de orações, doações e a alegria de vocês estarem aqui também, todo domingo. Amém. Vamos que vamos, hein, rapaziada? Amém. Vamos lá. Deus abençoe. Tivemos um tempo tão precioso no ano passado, em novembro do ano passado. Apesar do calorão que a gente enfrentou ali em Cachoeira de Macacu, foi aquela semana daquele calor que foi terrível, né? No Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro sofreu com um calor muito intenso. Foi justamente a semana que a gente estava no retiro, não soprava uma brisa, não tinha uma brisa assim, né? Você olhava para a árvore, ficava sonhando em uma folha balançando, mas não acontecia. Mas esse ano vai ser diferente em nome de Jesus, né? Mas não vai ter o calorão que a gente passou lá no ano passado, não, se Deus quiser. Bom, a Rebeca já falava, vamos orar. Fiquei assim, eu como pastor, confesso a vocês que fico triste com algumas coisas, às vezes, que a gente, né, se depara. Ontem tivemos reunião de oração presencial, uma vez por mês. A gente tinha um pingo de gente aqui, né? 16 pessoas aqui, né, orando, né? Um pingo de gente. Reunião de oração, tão importante, a gente está juntos, depois tomamos o café da manhã juntos aqui, foi uma bênção, foi um momento tão bom, senti falta de muitos irmãos. Depois vou puxar a orelha da liderança, porque salvo alguns que justificaram, e alguns poucos que vieram,
teve gente que não veio, e a liderança tem que estar presente nesses eventos, sobretudo a liderança tem que estar presente. Então, é muito importante, né, a oração. Temos oração todas as noites pelo Zoom. Tem irmãos que nunca entraram na oração. Ah, pastor, mas eu acordo às 4 da manhã, ok, aí você está liberado, né? Sai muito cedo. Se você realmente dorme cedo, se você não fica vendo novela e televisão até tarde, nem de futebol até tarde, você está liberado, né? Não vou brigar com você não. Mas se não for o caso, entra lá, cara, dá uma entrada de vez em quando, ora uma vezinha por semana, né? Vida em comunidade, saber o que está acontecendo ali, a gente fica sabendo o que está acontecendo na vida dos irmãos, a gente sabe dos problemas, sabe do que está se passando, a gente interage na reunião de oração. Então é uma forma também que a gente tem de estar em comunhão, esse tempo de oração, de saber ali do que está se passando na vida dos queridos, e enfim, é muito importante, né? Paulinha está internada, problema na chamada coluna, né? Mas é muito mais complexo do que isso, né? Aquela bactéria que foi ali, né, corroendo ali as vértebras dela, uma situação assim, que nós estamos em oração, crendo que Deus elas também. Então, queridos, assim, a gente precisa estar debruçado em oração, e como eu costumo dizer, é óbvio que nada substitui a oração do quarto secreto, nada substitui o nosso tempo a sós com Deus. Isso aí é ponto pacífico. Mas eu entendo que existe um nível de bênçãos, existe vou chamar assim, né, algumas bênçãos, por assim dizer, Deus decidiu que só nos daria em comunidade, que só nos abençoaria quando nós estivéssemos juntos em comunidade, né? Estivéssemos juntos, né, caminhando lado a lado, de mãos dadas, de braços dados, abraçados. Eu creio que sobretudo as bênçãos espirituais nós recebemos quando estamos unidos em comunidade. Bom, tendo dito tudo isso, que são coisas importantes, vamos passar de imediato para a ministração da palavra de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Está baixo o som? A gente vai ler o capítulo 2, tá? De 1 aos Coríntios, ali até o verso 16. A princípio eu ia somente até o verso 5, mas decidi seguir no texto para falarmos sobre o Evangelho de Jesus, a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler então, e o texto fala assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi, eu gosto dessa expressão do apóstolo Paulo, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra nessa manhã. Que o Espírito de Deus tenha liberdade para agir e para falar o que Ele quiser falar ao nosso coração. Que eu seja apenas um instrumento, um canal, apenas servo, e que o Senhor possa ser glorificado e que a sua palavra seja impressa no nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde a eternidade, Deus decidiu que o meio através do qual Ele salvaria as pessoas, e por salvação entenda, reestabelecer o relacionamento entre Criador e criatura, entre criatura e Criador, que foi quebrado, rompido por causa do pecado. Deus decidiu que a forma, então, através da qual, por excelência, Ele salvaria as pessoas, seria por meio da pregação do Evangelho. Evangelho significa boa notícia, você sabe disso, boas novas. E a boa notícia é, justamente o que eu acabei de dizer, a humanidade se afastou de Deus em Adão, mas Deus a trouxe de volta por meio de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Por mais que o homem tenha ignorado Deus, por mais que o homem em Adão tenha se rebelado contra o Criador, tenha virado as costas para o Criador, tenha dito para Deus, valeu, você me criou, mas fui viver carreira solo, parti, sou eu agora que determino os meus rumos. Interessante, né? Porque o profeta Jeremias vai dizer assim, Deus falando, eu sei os planos que tenho a seu respeito. É como se o homem dissesse o seguinte, não, eu sei os planos que eu tenho a meu respeito. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei como eu devo me comportar, devo agir, que escolhas eu devo fazer. Então o homem cai lá em Adão, se afastando de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em graça e em misericórdia, e um ser que não desiste dos seus planos, dos seus propósitos eternos, Ele decide então enviar o seu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia diz então que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, vem a esse mundo, habita entre nós, cheio de graça, de verdade. Ele vive sem pecado, a sua vida inteira ele passa por essa existência sem cometer pecados. Simplesmente ele vive para aqueles para quem ele veio. Então ele vem para esse mundo, ele morreu, ele veio para esse mundo, ele morreu, ele ressuscitou para nos justificar. Ou seja, para que a justiça de Deus, do Deus justo, pudesse ser impressa em nós, pudesse ser algo que fosse marcado na nossa vida.
E é interessante porque esse evangelho, eu vou voltar um pouquinho, cheguei em Jesus, vou voltar um pouquinho, ele já começa a ser anunciado lá no Éden. Você lembra que logo depois da queda, no capítulo 3 ainda de Gênesis, quando Adão percebe-se nu, simbolizando que ali ele tomou consciência do seu pecado, da bobagem que havia feito, e ele faz vestimentas, por assim dizer, com folhas de figueira. Deus disse: não serve, porque o que cobre pecado é derramamento de sangue. Então Deus mata um animal, e da pele daquele animal faz roupas para o primeiro casal, cobrindo a nudez. Os teólogos chamam esse ato de Deus de proto-evangelho. Um evangelho que já estava começando a ser anunciado eras antes da vinda daquele que viria anunciar o reino de Deus. Então esse evangelho começou a ser anunciado ainda no Éden, como eu falei para vocês. E por todo o Antigo Testamento, nós vemos pistas, nós vemos evidências já de um evangelho que um dia seria anunciado. E onde nós vemos evidências disso? Por exemplo, no tabernáculo. Já vou dar um salto do livro de Gênesis e chego no livro de Êxodo. Quando o tabernáculo ele é montado, ele é construído, nós sabemos que o próprio tabernáculo apontava para Cristo, né? O termo que Paulo usa falando de Jesus é que ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós. E segundo alguns estudiosos, a disposição dos objetos dentro do templo apontavam para a cruz de Cristo. Então no tabernáculo nós encontramos evidências de Jesus. Na própria lei de Deus que foi dada a Moisés, nós encontramos indícios, evidências de Jesus. É interessante porque o apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo. E esse o fim da lei é Cristo simboliza, ou melhor, quer dizer que Jesus veio e cumpriu a lei, e nós não precisamos mais cumpri-la para a salvação, mas também que a finalidade da lei era Cristo. Porque ela não era suficiente para cumprir a obra salvífica como um todo na vida das pessoas, na nossa vida. Então a lei aponta para Cristo. E o que falar dos profetas que vieram e que muitos séculos antes de Jesus já anunciavam a sua vinda? Anunciaram, por exemplo, onde ele nasceria, quais seriam as circunstâncias do seu nascimento. Isaías, por exemplo, é considerado um profeta messiânico, de tanto que ele falou a respeito da vinda, da vida de Jesus. Então, por todo o Antigo Testamento, nós encontramos evidências do Evangelho, evidências de Cristo, evidências do Messias. Aí chega no Novo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, a primeira figura que aparece anunciando esse evangelho é João Batista. E é muito interessante porque João Batista chega, um cara esquisitão, né? Um cara estranho, com costumes, com hábitos, com posturas bem rígidas e muito estranhas para aquele contexto. E as pessoas perguntam se ele é o Cristo. E ele veementemente diz: eu não sou. Aí perguntam se ele era Elias, se ele era algum dos profetas. Aí o que o João Batista faz para responder a pergunta daqueles que estavam indo a mando das autoridades religiosas? Ele usa as palavras do profeta Isaías no capítulo 40. E aí nós vamos para João, capítulo 1, versos 22 e 23, que é justamente a reprodução do que o profeta Isaías havia dito séculos antes. Finalmente perguntaram os religiosos da época, inquirindo João Batista: quem é você? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Então João Batista foi aquele que no Novo Testamento, por assim dizer, porque eu gosto sempre de frisar que Novo Testamento, a rigor, começa com a morte de Jesus, né, com a ressurreição de Jesus. Mas nas páginas do Novo Testamento, digamos assim, João Batista é o primeiro a falar, apontar para Jesus. Aí Jesus vem, começa o seu ministério público,
aos 30 anos de idade, chama 12 caras muito jovens. Eram muito jovens aqueles discípulos de Jesus. Pedro, segundo os historiadores, era o mais velho deles. Mas uma das marcas, e daí a imaturidade muito daquela galera, era a idade. Foi justamente a idade. Então ele chama esses 12 caras muito jovens, como eu falei, Pedro, o mais velho deles, e dá uma ordem para eles. Já no final da sua vida, tendo morrido, ressuscitado, disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diz: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, capítulo 18, versículos 18 a 20. Mas é interessante, porque enquanto Jesus esteve com eles, com esses discípulos, eles não entenderam muito bem do que se tratava. Eles não entenderam muito bem, a ponto deles brigarem por posição ao lado do Senhor na glória. Eles não entenderam o chamado e a vocação no primeiro momento. E a crise desses caras foi tão grande, que quando Jesus foi preso, por exemplo, e logo após a sua morte também, os discípulos ficaram acovardados. Pedro chegou a negar Jesus. O restante, exceto João, deu no pé, como eu costumo dizer para vocês. Abandonaram Jesus, abandonaram o Messias, abandonaram o Senhor. Mas em Atos capítulo 2, nós temos o cumprimento da promessa que havia sido feita lá atrás pelo profeta Joel, que disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito. E quando essa promessa se cumpre em Atos 2, de que o Espírito Santo, o Consolador, ele viria para que os discípulos não estivessem sozinhos, para que a igreja do Novo Testamento fosse fundada, o que acontece, segundo as Escrituras, é que aqueles sujeitos, outrora tímidos e covardes, discípulos que não tinham coragem de colocar a cara para fora, para falar de Cristo, com a vinda do Espírito Santo, eles se tornaram homens eloquentes e corajosos. Homens que se tornaram pregadores da mensagem de Jesus Cristo, ao ponto de morrerem por causa desse evangelho. Então, com a vinda do Espírito Santo, tudo mudou. E dois foram os expoentes, por assim dizer, da pregação do evangelho no Novo Testamento. Pedro, aquele que havia negado, aquele que havia se acovardado, se levanta em Atos capítulo 2, cheio de autoridade, e diz: vocês mataram o Senhor da glória. Vocês o crucificaram. Falando para os religiosos e para as autoridades do seu tempo. E Pedro teve como marca fundamental o ministério voltado para os próprios judeus. E outro que Deus levanta no Novo Testamento, se tornando um grande expoente da pregação do Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Um apóstolo temporão, alguém que foi chamado fora de época, fora de tempo, aquele que foi chamado para substituir Judas e se tornou o grande apóstolo aos gentios, aos não-judeus. Esses dois nomes, dentre tantos, mas se tornaram dois ícones da igreja do Novo Testamento. E o que esses homens pregaram? Qual foi a ênfase da pregação deles? Jesus. Sua vida e sua obra. Eles pregaram o Evangelho. E é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios. E desse texto, eu quero extrair 3 verdades para que nós possamos meditar nelas nessa manhã. E a primeira verdade que eu extraio desse texto é que nós precisamos, justamente como Paulo, ir aonde aqueles que não conhecem o Evangelho, eles estão. Nós precisamos ir onde aqueles que não conhecem o Evangelho estão. No verso 1, o apóstolo Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente,
nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu, quando estive com vocês, quando estive entre vocês. É importante a gente saber, a gente lembrar que o apóstolo Paulo teve um ministério muito profícuo, um ministério muito próspero. E o livro de Atos, sobretudo, nos dá conta que o apóstolo Paulo fez 3, 4 viagens missionárias. E digamos que no final da sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passa por Corinto. E ele fica naquela cidade por 1 ano e meio, plantando uma igreja naquela cidade. Então, numa das suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo chega em Corinto, uma metrópole, um grande centro daquela época, uma cidade portuária, ou seja, uma cidade de trânsito. Muita gente chegava e muita gente saía. Um vasto comércio, muita gente comprando, muita gente vendendo. Ou seja, era um grande centro comercial naquela época. Mas, muito mais do que ser conhecida pelo seu comércio e por ser uma cidade portuária, Corinto ficou marcada também pelo seu politeísmo. Ou seja, adoração a muitos deuses. Para vocês terem uma ideia, em Corinto ficava o grande templo da deusa Afrodite, a deusa do amor e do sexo. A história nos conta, os historiadores nos contam que no templo de Afrodite havia algo em torno de 10.000 sacerdotisas do sexo, 10.000 prostitutas cultuais. Porque acreditava-se que por meio das orgias acessava-se a divindade. Por meio do sexo livre acessava-se as divindades. Então, aquelas sacerdotisas responsáveis por essas orgias no templo, além do templo de Afrodite, estava ali também o templo dedicado a Apolo, um deus que incentivava, por assim dizer, a bissexualidade, o homossexualismo. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui nessa cidade, é que já naquela época, se você acha que hoje, o que está acontecendo é novidade, já acontecia naquela época. Era uma prática muito comum, a prática homossexual. Então, aquela era uma cidade marcada por orgias. Tudo era permitido. Era a cidade do prazer. Queridos, qualquer semelhança não terá sido mera coincidência com os nossos dias. E o que me chama a atenção é que é justamente ali, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta promiscuidade, Deus queria salvar pessoas. Deus tinha os seus escolhidos em Corinto. Deus tinha os seus eleitos naquela cidade. E foi justamente por isso que Paulo foi enviado por Deus para aquele lugar. E aí algumas pessoas poderiam perguntar, como é que pode, o apóstolo Paulo ir para um lugar tão depravado, tão promíscuo? E isso me fez lembrar de uma história que eu vi, a história do banquinho, A história do banquinho diz respeito a um sujeito que ele andava sempre com um banquinho a tiracolo. Então a ideia do banquinho era a seguinte: ele andava com esse banquinho, porque quando ele chegava em algum lugar impróprio que ele queria entrar, que ele considerava um lugar lá não muito legal, de algumas pessoas estarem, ele colocava o banquinho do lado de fora e pedia para Deus sentar no banquinho enquanto ele entrava. Deus, fica aqui, porque esse lugar é impróprio para o Senhor. O Senhor acho que não é uma coisa legal do Senhor entrar nesse lugar. Tem coisa feia lá, sabe, Deus? Então o Senhor fica aqui fora, que eu vou entrar, mas fica sentado no banquinho. O problema é que às vezes essa situação se inverte. Aliás, o maior problema é que às vezes essa situação se inverte. Por quê? Muitas vezes Deus
Deus está entrando em alguns lugares e nós sentamos no banquinho do lado de fora. Nós falamos: Deus, esse lugar é muito impróprio. Deus, esse lugar não é muito legal. Deus, esse lugar não tem gente boa frequentando. Então, eu fico no banquinho do lado de fora, enquanto o Senhor entra. E muitas vezes, essa tem sido a postura da igreja. Deus está entrando em alguns lugares que a igreja considera impróprios. Deus tem entrado em alguns lugares. Deus tem entrado em Corinto. E nós temos ficado escandalizados com os lugares que Deus tem entrado. Ainda nessa história, é óbvio que tem lugares que a gente não deve entrar deixando Deus de fora quando a gente quer entrar com a motivação errada. Quando a gente quer entrar para fazer bobagem. Quando a gente quer entrar sem ser visto. É óbvio. Mas, repito para vocês, que infelizmente, a igreja, ela tem se escandalizado com alguns movimentos, com alguns agires de Deus na história. Queridos, nós precisamos entrar em Corinto. Essa escola aqui na frente é Corinto. Os bares da Araguaia são Corinto. A freguesia é Corinto. O seu condomínio é Corinto. E Deus está querendo entrar nesses lugares. Deus está querendo entrar com a sua igreja para fazer diferença. Foi por isso que Paulo entra em Corinto. Paulo não teve temor, no sentido de pudor, ao entrar naquela cidade. E é muito interessante, vou chamar o profeta Ezequiel para essa conversa, porque o profeta Ezequiel, anos antes de Cristo, ele definiu muito bem o cristianismo. Quando no capítulo 37 ele fala dos ossos secos, daquele vale de ossos secos. E chama a atenção porque nós somos a comunidade que deve abraçar a vida em ambiente de podridão ou morte. Nós somos a comunidade que não tem que ter medo dos vales de ossos secos. Mas nós precisamos, com coragem, com ousadia, profetizar para Corinto, onde os ossos secos estão. E aí eu me deparei com uma frase que eu ouvi esses dias do pastor Josemar Bessa, citado por um outro pastor, foi até na conferência, quando ele disse o seguinte: se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou num lugar escuro. Vivemos num tempo de escuridão. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos difíceis. Então, se Deus chamou você para ser luz, não reclame se Ele te colocou num lugar escuro. Então, a primeira verdade dessa manhã é justamente a que diz que nós precisamos ir aonde aqueles que não conhecem o Evangelho estão. E muitas vezes esses lugares não serão lugares tão gostosos de se estar, tão interessantes de se permanecer. Mas a igreja precisa estar ali porque Deus tem entrado nesses lugares. Segunda verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é que Corinto não precisa de discurso eloquente, mas de evangelho de Jesus. Corinto não precisa de discurso eloquente, mas de evangelho de Jesus. Olha só os versos 2 a 8, o que vão dizer. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada.
Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É interessante porque o apóstolo Paulo enfrentou muita resistência. E muitas dessas resistências que o apóstolo Paulo enfrentou, a igreja de Jesus enfrenta ainda hoje. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele enfrentou uma resistência filosófica. Corinto, como eu já lhes disse, era um grande centro cultural, mas ao mesmo tempo era um grande centro do saber. Os filósofos iam para as praças públicas, para a ágora. Eles iam para os lugares onde as pessoas tinham como hobby ir para essas praças para ouvirem os grandes filósofos falarem da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, falarem coisas sobre a vida, sobre a existência, onde eles iam para lá para destilar, por assim dizer, sabedoria. Então Corinto era um dos grandes centros do saber daquela época. Mas Paulo, me chama a atenção o texto, quando eu falei para vocês, quando eu li, ele decidiu resistir à pressão de falar o que as pessoas queriam ouvir. Paulo era um conhecedor da teologia, era um conhecedor da filosofia. Paulo poderia ir para a praça pública para discutir com os filósofos na altura deles, no mesmo nível deles. Mas Paulo decidiu resistir a essa pressão das pessoas ouvirem aquilo que elas queriam ouvir. A sabedoria. Ele decide falar sobre Jesus. E é interessante porque os filósofos, eles achavam que o evangelho, e obviamente o evangelho traduzido pela cruz de Cristo, pela morte de Jesus, era uma verdadeira loucura. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 1. Era uma espécie de ensino de quinta categoria. Então Paulo enfrenta a resistência dos filósofos, mas Paulo também enfrenta a resistência dos religiosos da época, porque em Corinto havia uma forte comunidade judaica. E eles, aquela comunidade judaica em Corinto, como em tantos outros lugares, para eles, Cristo crucificado era um escândalo, porque eles sabiam que a morte de cruz tornava a pessoa maldita. Então a cruz para os judeus era um escândalo. Cristo crucificado era um escândalo. E eles aguardavam um Messias poderoso, um segundo Davi, alguém que viria para poder restaurar todas as coisas e libertar Israel do jugo de Roma. Então ele enfrenta a resistência religiosa dos judeus, daquela colônia judaica em Corinto. Mas houve também uma resistência ao seu próprio apostolado. É interessante isso porque, pelo fato do Paulo ter sido um apóstolo temporão, ter vindo só depois de que os discípulos foram chamados, bem à frente da morte de Jesus, inclusive, por ele não fazer parte do primeiro grupo dos 12, ele foi muito perseguido pelos da própria igreja. É chamado fogo amigo, É quando a igreja ela ataca os seus. É quando a igreja ela mira os seus por inveja, por discordar muitas vezes de pequenos posicionamentos. Obviamente, não estamos falando da centralidade do evangelho, de pequenos, são quando acontecem pequenas diferenças. Então, o apóstolo Paulo, ele sofreu de alguma forma resistência ao seu apostolado. Havia também a resistência dos falsos apóstolos, aqueles que introduziam doutrinas falsas na igreja, aqueles que introduziam os falsos ensinos à fé cristã. Eles até pregavam Cristo, mas pregavam Cristo mais filosofia, pregavam Cristo mais alguma coisa, não pregavam somente Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que associar o evangelho a outras coisas rouba a essência da obra de Jesus na cruz do Calvário.
E isso tem sido muito mais atual do que a gente possa imaginar. Chama a sua atenção para isso. Darei alguns exemplos. Por exemplo, no século XIX, houve uma tendência de se associar a teologia, o evangelho, à filosofia. Com isso, no século XIX, nasce aquilo, na Europa sobretudo, nasce aquilo que ficou conhecido como o movimento liberal, os teólogos liberais. E eu não preciso dizer para vocês de novo, já dizendo, que a Europa foi o evangelho, né, berço a Europa da reforma protestante do século XVI. O evangelho foi devastado, por assim dizer, na Europa. Hoje, a luta que é para você encontrar cristãos na Europa, igrejas históricas que foram marcadas por seus movimentos de reforma, se transformaram em bares, em hotéis, em museus, em tantas outras coisas. E nós sabemos que a Europa vive aquilo que nós chamamos de pós-cristianismo, pós-cristandade. Por quê? Porque um dia, século XIX, a filosofia foi associada à teologia, ao evangelho, e a teologia liberal entrou. E a teologia liberal, ela mata tudo que é sobrenatural. O teólogo liberal não acredita em ressurreição. Para ele, Jesus nasce todos os dias no seu coração. Ele ressuscita todos os dias no seu coração. Eles não acreditam em milagres. Eles não acreditam nesse poder sobrenatural de Deus. Tudo é explicável. Tudo é explicável à luz da literatura. A Bíblia do teólogo liberal é fininha. Porque ele considera um monte de coisas na Bíblia como sendo não aceitáveis aos olhos da razão. Mas muito mais do que isso, no século XX, dando um salto nos séculos, começou um movimento, sobretudo dentro da Igreja Católica, um movimento em que os teólogos associaram o cristianismo, o evangelho, a ideologias políticas. Com isso, nasce um movimento dentro da igreja, sobretudo católica, conhecido como teologia da libertação, que tem o seu braço, por assim dizer, no movimento dentro da igreja evangélica, que faz com que as pessoas entendam que mais importante do que o evangelho de Jesus é a prática da justiça social. Eu estou falando da missão integral da igreja. É interessante porque tem uma frase do Leonardo Boff, teólogo, que ele vai dizer, o católico, que ele vai dizer o seguinte: você não precisa pregar o evangelho, basta você fazer justiça social. Conversão é, na prática, a justiça social. Então, o que ele fez? Ele deixou a experiência com o sagrado no âmbito horizontal. Ele desconsidera essa relação vertical com Deus. Conversão é justiça social. Faça o bem, dê comida aos pobres, que o evangelho estará sendo pregado. Aí nasce uma frase que eu já concordei muito no passado, hoje eu concordo em parte, ou muito pouco, que é atribuído a Francisco de Assis, me fala a memória, que diz, né, pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. Não, não. Evangelho é proclamação. Nós somos chamados para proclamar as verdades de Deus. Nós somos arautos do rei. Nós somos arautos do reino. Chamados por Deus para fazermos diferença no mundo, sobretudo anunciando as boas novas de Jesus. Então, conversão eles vão dizer, é a prática da justiça social. A espiritualidade para eles é exercida apenas no nível horizontal. Mas não termina por aí. O evangelho também no século XX, século passado, ele foi associado a um experiencialismo. É mais ou menos o seguinte:
muito mais do que evangelho, muito mais do que pregação, o que você precisa é sentir. O que você precisa é arrupiar. O que você precisa é sentir um negócio que você não sabe de onde vem, mas veio, e você treme, e você chora, e você se emociona. O problema é que fumaça, música e luz, e um clima adequado, tem o poder de fazer você chorar, de você se emocionar. Então, no século XX começou também esse movimento, quando nasceram as chamadas igrejas neopentecostais. E em nada contra as igrejas neopentecostais que pregam o evangelho de Jesus. O problema é quando o evangelho é renegado a um canto esquecido. E o que vale é a experiência. O que vale é você tremer, se arrepiar, é você chorar, é você sentir. E finalmente, nós temos a mistura do evangelho com um certo pragmatismo, ou seja, o que é pragmatismo? O que vale é o que funciona. Então não importa o que você faz, se plantar bananeira nesse púlpito for atrair gente, eu tiro o evangelho e planto bananeira. E isso acabou fazendo com que nascesse uma espécie de evangelho a gosto do freguês. O sujeito vem cheio de demandas emocionais, cheio de traumas, cheio de problemas, e tudo que ele quer é que os seus problemas sejam resolvidos pelo orador da vez, que entende, faz a leitura correta do seu auditório, pega um texto fora de contexto e aplica como pretexto na situação de cada pessoa do seu auditório. É o chamado evangelho a gosto do freguês. Então, observa-se as tendências, o cara observa as tendências, as preferências, o que satisfaz o ego do sujeito, e simplesmente ele coloca na prateleira da fé, para que as pessoas possam lá e pegar exatamente aquilo que elas precisam para satisfazerem seus egos. Mas o que Corinto daquele tempo e a Corinto de hoje precisam é da pregação do evangelho de Jesus, que é a verdadeira sabedoria de Deus. O sujeito pode chegar quebrado aqui, emocionalmente destruído aqui, e aí sem desconsiderar o trabalho dos psicólogos, mas se o evangelho entra, se o poder da ressurreição entra, se a vida em Deus entra, esse sujeito é transformado. E a terceira verdade que esse texto nos ensina é que esse evangelho, ele precisa ser pregado sim, mas por pessoas cheias do Espírito Santo. Verso 4 em diante, versos 4 e 5, depois o verso 12 em diante. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, ou que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 12 em diante. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Queridos, quem foi alcançado pela graça de Deus, quem creu em Jesus,
Quem confessou Jesus como seu Salvador é morada de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita nessa pessoa. Isso é fato. Agora, para sermos efetivos na obra missionária, precisamos mais do que sermos morada de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos transbordar do Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18, o apóstolo Paulo vai dizer: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Encham-se com o Espírito Santo de Deus. E aí o contexto é justamente de vida na presença do Senhor, de vida no altar, mas vida missional. E é tão interessante isso, porque quando você vai para Atos capítulo 4, versos 18 a 13, quando Pedro e João ali eles são presos, olha só o que o texto vai dizer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, irmão, isso aqui é fundamental. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo, olha só, a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que buscar mais a Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto está dizendo no final. Eram homens sem instrução. Eram homens comuns. E olha o que eles vão dizer. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse é o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. Não basta você crer em Jesus. Você precisa se relacionar intimamente com Ele. Você precisa do poder do Espírito de Deus que já habita em você, transbordando dentro de você. E eu chamo a sua atenção porque aquela cura que por si só foi Spielbergiana, né? Foi cinematográfica, aquela cura que por si só foi um escândalo, foi algo absurdo que aconteceu, mas aquela cura abriu as portas para que Pedro pudesse falar ainda mais do Evangelho. E esse era um dos pontos quando alguém curava no Novo Testamento, quando Jesus curava e quando os apóstolos curavam. Claro que Deus curava porque amava as pessoas. Claro que Deus curava porque queria o bem das pessoas. Mas cada cura era uma porta que se abria para a pregação do Evangelho. Então percebam que aquela cura se transformou em mais um motivo de pregação do Evangelho de Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas aí fora estão sedentas de Deus. Elas não sabem, mas elas estão sedentas de Deus. Por isso que elas buscam no álcool, nas drogas, nas noites dançantes, intermináveis, no sexo. É por isso que elas estão tão frenéticas hoje, vivendo a vida e tão imersas nas redes sociais. As pessoas estão atrás de algo muito maior do que elas. Elas estão atrás de Deus, mas elas não sabem. E elas precisam da pregação do Evangelho. Só tem um detalhe. Na nossa cultura, como em Corinto, elas não querem apenas um discurso. Elas não querem apenas uma pregação. Elas querem coerência. Elas vão analisar se as palavras que saem dos seus lábios
são coerentes com a sua vida. E às vezes, você até tem o discurso certo, até tem a palavra certa, até tem o evangelho. O problema é que a sua vida não é coerente com a pregação que você faz. E se você permanecer assim, você não terá crédito. Você não ganhará ouvintes à mensagem do evangelho. Você vai falar e essa mensagem não entrará no coração das pessoas porque elas querem coerência. E nós vivemos uma crise de incoerência. Quantos evangélicos espalhados Brasil afora, mundo afora? A questão é quem é verdadeiramente piedoso, quem é verdadeiramente servo de Deus, quem vive a fé cristã de segunda a segunda. Não estou falando de perfeição. Não estou falando que você tem que ser perfeito, ou que você vai ser perfeito. Não é isso. Que você vai ser perfeito. Nós falhamos, eu falho, eu erro. A questão é quando a gente se acostuma com o erro e a gente não decide parar e fazer como o filho pródigo. Errei, vou sair de casa, fiz bobagem. Na casa do meu pai é muito melhor, deixa eu voltar. Deixa eu retornar. As pessoas querem coerência. Foi por isso que o apóstolo Paulo fala no verso 3, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Paulo falou o seguinte: olha, eu sei quem eu sou. E eu sei que eu preciso ter uma vida de coerência. Então o texto diz que Paulo foi com fraqueza, temor e muito tremor. Ele sabia que o evangelho era muito maior do que ele. E ele sabia que a sua vida precisava estar em consonância de acordo com esse evangelho. Então, queridos, nós tomamos uma decisão corajosa quando decidimos viver de maneira coerente. Porque viver de maneira coerente traz um preço a ser pago. Então, se quisermos alcançar Corinto, precisamos do poder do alto para vencermos os desafios que se impõem. Então, percebam que Paulo, ele diz que a sua pregação do evangelho foi uma pregação fundamentada em fatos, a vida e a obra de Jesus, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos estar onde as pessoas estão, onde os eleitos e os escolhidos de Deus que precisam ser chamados, eles estão. Nós precisamos pregar o evangelho de Jesus e não a sabedoria desse mundo, dos poderosos, não a filosofia desse tempo. E nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus para que essa obra seja efetiva. Precisamos ter uma vida coerente com o evangelho que a gente prega. E eu concluo essa mensagem nessa manhã, já início de tarde, dizendo para você que o evangelho é cristocêntrico, óbvio. É tudo sobre Jesus. Mas foi a Trindade Santa que decidiu que seria tudo sobre Jesus. Então, a obra da salvação, embora tenha sido efetivada por Jesus na cruz do Calvário, ela foi idealizada pela Trindade como um todo. E vou citar 3 passagens do texto já lido, apenas para confirmar isso que eu estou falando para vocês, para a gente encerrar. Verso 2, Paulo vai dizer: pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor, que foi para aquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele é o Filho, o Deus encarnado, que morre em nosso lugar, que ressuscita ao 3º dia. Mas a obra também é obra do Deus Pai. A salvação também é obra do Deus Pai. Verso 7 vai dizer: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus, presta atenção, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Ou seja, foi o Pai quem idealizou essa salvação. Na eternidade, Deus já conhecia você. Na eternidade, Ele já te chamava pelo nome. Na eternidade, Ele já havia decidido que seria através do Filho que Ele te salvaria. E essa obra é através do Espírito Santo. É o poder do Espírito. A partir do verso 10 vai dizer assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O Pai idealizou essa salvação na eternidade. O Filho vai para aquela cruz e morre em nosso lugar e em nosso favor. E o Espírito aplica essa salvação no nosso coração. E uma vez salvos, é Ele que nos fortalece a cada dia. É Ele que nos faz lembrar todos os dias de Deus. É Ele que nos impulsiona. É Ele que nos leva para fora. É Ele que nos faz fazer missão. O Espírito Santo de Deus operando ainda hoje em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Deus querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse evangelho tão maravilhoso. Obrigado por Jesus, obrigado pela cruz. Obrigado por essa obra que a Trindade Santa idealizou na eternidade, de enviar o Filho para vir como homem, viver entre nós, cheio de graça e de verdade, não cometer um pecados, mas não ficar no túmulo, ressuscitar ao terceiro dia. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque através dessa obra redentora nós temos de novo acesso a Ti. Podemos acessar o trono da Tua graça. Como está relatado no próprio Evangelho, nos próprios Evangelhos, o véu do templo se rasgou, o véu da separação, o véu que colocava o Senhor numa posição quase que inalcançável, que inatingível. Hoje, através de Jesus, nós te acessamos. Hoje, através do Filho, nós temos acesso ao Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai Santo, dá-nos senso de missão nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos em Corinto. Ajuda-nos, ó Deus, não colocando um banquinho para o Senhor ficar do lado de fora enquanto nós nos lambuzamos em Corinto, mas que nós possamos entrar com o Senhor, pelo Senhor, para o Senhor em Corinto, Senhor, para alcançarmos aqueles que estão perdidos, para alcançarmos os Teus escolhidos, para alcançarmos aquele que o Senhor desde a eternidade objetivou salvar. Deus, dá-nos senso de missão, Senhor. Assim como John Knox um dia disse: dá-me as costas, senão eu morro. Que nós possamos dizer: Senhor, dá-nos a freguesia, senão morremos, Senhor. Que possamos ter senso de missão, que não descansemos, Senhor, antes de completarmos a obra que o Senhor nos confiou. Dá-nos senso de missão, que a nossa mensagem seja a mensagem da cruz, que sejamos proclamadores das boas novas do reino, que possamos ser proclamadores do Evangelho de Jesus, e que possamos fazer isso cheios do Espírito Santo de Deus, que possamos transbordar do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos mais anseio por Ti, dá-nos mais fome e sede de Ti, Senhor. Que a gente não se contente com aquela oração da refeição, ou com aquela oração do sono à noite, onde a gente já nem sabe o que está falando, mas que possamos intencionalmente dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e clamarmos pelo Senhor. Que possamos nos alimentar da Tua palavra, Senhor, e assim, com oração, com palavra e com comunhão, possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Faz assim nas nossas vidas, Deus. Faz assim nas nossas vidas, Senhor, para que essas cadeiras vazias se completem, para que, Senhor, falte lugar aqui para as pessoas, ó Deus, que afluirão para cá. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós vamos encerrar. E eu, como uma palavra final, quero incentivar você a, de verdade,
entender a lógica que todos os dias são do Senhor e não só o domingo. Domingo é o dia do Senhor que, por excelência, eu entendo que nós deveríamos abrir mão de tudo para estarmos aqui. Mas eu sei que alguns irmãos ainda não entenderam isso. Então eu queria, em primeiro lugar, incentivar você a você entender que a vida é cultica, é de segunda a segunda, todos os dias são do Senhor, mas que o domingo é esse dia que a gente tem esse privilégio de estar junto aqui, de receber uma ministração, de cantar juntos, cantarmos juntos aqui para Deus, termos comunhão, abraçarmos uns aos outros. Não abra mão disso. Isso é um privilégio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém, queridos? Estendam a mão para cá, por gentileza. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus nessa manhã, mas não somente hoje, que seja assim ao longo de toda a nossa semana e ao longo de toda a nossa vida. Amém e amém. Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado aí, em nome de Jesus. Excelente semana.